Olá, eu sou a Cacau e hoje eu vou falar sobre 5 obstáculos que podem estar atrapalhando a sua mente e a sua vida espiritual. Coisas tão simples, mas que passam muito despercebidas. O principal objetivo do budismo é a libertação da mente, a libertação geral, especialmente das amarras que deixam a gente preso ao ciclo de sofrimento. Sofrimento esse que a gente mesmo cultiva através dessas 5 obstruções que eu vou citar agora. A primeira é o desejo sensual ou sensorial. Mas calma que eu não estou falando de relações sexuais em si. Quando a gente fala de apego sensorial, a gente se refere ao indivíduo que não consegue fazer uma atividade ou completar uma atividade sem estar simultaneamente fazendo outra que o distrai ou que deixa ele plenamente confortável. Muitas pessoas não conseguem iniciar ou concluir tarefas se elas não estiverem com um aparelho, com som, ou se não, por incrível que pareça, comer alguma coisa antes de fazer aquela atividade. E o problema não é buscar conforto ou gostar de fazer alguma coisa enquanto você realiza uma atividade mais séria e mais chata. O problema é condicionar o seu desempenho ao estímulo sensorial. O problema é que se um dia faltar aquele estímulo para a pessoa que ela já estava acostumada, o desempenho dela vai cair e possivelmente ela pode até começar a ficar nervosa, ficar ansiosa. Eu, por exemplo, gosto de fazer tudo ouvindo música. Só que se um dia a música faltar ou não estiver disponível para ouvir, o meu desempenho vai ser o mesmo. Claro que fica um pouquinho mais chato porque a música alegre é mais agitada, só que o meu desempenho não é condicionado a um estímulo sensorial. E quando você treina sua mente para se manter no presente e também treina sua concentração, você consegue executar aquela tarefa sem precisar de nenhum outro estímulo, sem passar por sofrimento nenhum. E um desses treinamentos que costumamos fazer para manter a atenção plena e a concentração no momento presente, para alguns é a meditação tradicional de 5, 10 minutos, algumas vezes na semana, já tem um benefício muito grande. E além disso, reservar momentos de introspecção. Esses momentos de introspecção, ficar um pouco mais quieto no canto, refletindo, serve para acalmar um pouco os pensamentos acelerados, porque a gente vive em um momento onde tudo tem que ser feito perfeitamente, tudo tem que ser feito de uma vez só, e isso é um grande aliado da ansiedade, do perfeccionismo e da procrastinação. Do meu ponto de vista, é muito mais sábio fazer uma coisa de cada vez a fazer tudo de uma vez só e ficar super estimulado. Tudo isso para começar várias coisas e não terminar nenhuma. A segunda obstrução, na verdade, ela vem carregada tanto de comportamentos improdutivos quanto de pensamentos negativos. Você vai sentar para meditar, o joelho começou a doer ou as costas começaram a dar um pouquinho de desconforto, você já fica com ódio, já fica com raiva. Se um dia uma pessoa se expressou mal ou te fez uma crítica, aí pronto, você vai levar esse rancor pro túmulo. O indivíduo também não separa momentos do dia para refletir sobre as ações dele que geraram ou vão gerar consequências, que é o dito karma. Também essa pessoa pode, em sua forma tola, rejeitar os ensinamentos, a sabedoria, conselhos e críticas construtivas e preferindo se alinhar a pessoas que pensam e agem igual a ela. Se você quer atear fogo em alguém ou atirar brasa em alguma pessoa, quem é que vai ter o primeiro contato com o fogo? E quem é que vai se sujar de brasa primeiro? Nós temos aqui algumas das instruções que Buda forneceu para superar a má vontade. A primeira é o Peka, que é justamente o equilíbrio mental e a ponderação antes de você reagir, especialmente com ódio e com aversão. A segunda é a Sada. É basicamente a confiança naquilo que te dá força. Em vez de você ficar acuado ou acomodado naquilo que te faz mal, você se sente mais confiante em continuar fazendo aquilo que te dá um retorno positivo, espiritualmente falando. E por último, nós temos Piti, que é basicamente a alegria física e mental que você sente quando você percebe que está conseguindo combater justamente aqueles problemas psicológicos e aqueles obstáculos. Ou seja, é uma sensação de contentamento consigo mesma, uma confiança na prática e também a ponderação e o equilíbrio na hora de agir e reagir. A terceira obstrução é a letargia ou torpor. Em outras palavras, a preguiça, que ela também engloba uma série de comportamentos que retrocedem à prática espiritual. Você senta para meditar, quando você fecha os olhos, dorme. Ah, depois eu medito, depois eu estudo, hoje eu tô ocupada. O quê? Ah, tá. Não, depois. Para algumas pessoas, esse estado é semelhante a uma pessoa estar entorpecida, porque ela está totalmente desorientada. Ela não sabe o que vai fazer, quando vai fazer, se vai fazer. E para quem é fã de Alice no País das Maravilhas, existe aquela famosa frase:
Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E outras pessoas podem interpretar também esse tipo de comportamento como o de uma pessoa que só usa o budismo como vitrine e não como uma prática séria de verdade. Você acha que esse comportamento é, na verdade, só uma desculpa para dizer para as pessoas que têm uma religião diferente? O quarto obstáculo é a inquietação, a preocupação, ou o dakakukuka. No budismo, a gente chama de a mente do macaco. Porque assim como o macaco ele fica gritando, pulando de galho em galho, a nossa mente ela fica pulando de pensamento em pensamento de forma totalmente aleatória. Então você senta para meditar, você tenta focar na respiração, você deixa os olhos semi-abertos e aí de repente você já viajou para outro lugar. Você já está conversando com outra pessoa na sua mente que nem está presente ali. Aí depois você começa a planejar o dia seguinte e aí de repente fica triste porque começa a remoer os erros do passado. Eu mesmo sou a primeira suspeita a falar dessa mente de macaco aí, porque eu mesmo, quando era iniciante, lá atrás mesmo, no início das minhas práticas, entre eu e o Mariano de Carrossel não tinha muita diferença não, viu? Era uma viagem assim absurda, parecia que ia para outra dimensão. A quinta e última obstrução, e muito importante também, é a dúvida cética. E não estamos falando de questionamentos, até porque o próprio Buda disse que a gente não deveria acreditar nas pessoas só porque elas têm algum cargo de autoridade, porque elas dizem que aquele é certo, muito menos acreditar em algo porque todo mundo acredita. A gente deve sim ter curiosidade, investigar e ter habilidade de discernir o que é coerente, o que é certo e o que não é. Não estamos falando disso. Nós estamos falando daquele estado de estagnação, de descrença, de ficar o tempo todo, mas será que isso é verdade? Se isso aí presta mesmo? Eu não acredito. Não, para mim isso aí tá errado. Isso que ele tá falando aí não tem nada a ver. Perceba a diferença entre estar disposto a aprender um assunto e ter uma curiosidade saudável e entre ficar desafiando, tendo aquela descrença só para provocar. Dito isso, todos esses obstáculos e obstruções faz a gente regredir espiritualmente. Para superar esses obstáculos, o Buda sugeriu que a gente não cultivasse culpa por se sentir assim, mas que assumíssemos a responsabilidade, cultivando a atenção plena para que a gente tenha consciência do que a gente faz, porque certamente aquilo vai ter um retorno posteriormente. Também meditar sobre o amor bondoso, para que a gente não passe mais a agir com aversão, com ódio, não seja reativo, explosivo, porque isso também vai gerar outra consequência. E também cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso corpo, para que a gente não fique com falta de energia, com preguiça, porque isso não vai só afetar a nossa vida espiritual, mas também causar desmotivação até mesmo da gente perseguir os nossos próprios sonhos. Se você se identificou com algum desses obstáculos e está tentando lutar contra algum deles, sinta-se à vontade para deixar aí nos comentários. Quem sabe alguém se identifica com você também. Até a próxima!